Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Faz um tempo, né? Mas Deus é bom. Pode se assentar, igreja. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando de estar aqui nesta noite. O pastor tinha feito um convite para estar ministrando na campanha, mas um imprevisto em questão de horário para mim poder chegar aqui. Então nós combinamos de estar aqui nesta noite, noite de Santa Ceia, lá no Industrial também é Santa Ceia, e com esse negócio de culto rosa lá na igreja lá, me deu uma confusão na mente. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, Deus ele tem falado aqui, e eu não vou sair daquilo que Ele me deu, que eu seria ministrar aqui na campanha. E eu não vou sair daquilo que Ele me deu, que vai ser ministrado aqui nesta noite. Uma coisa eu quero te dizer, que mesmo nessa situação, aquele que obedece à voz do Senhor, Ele honra aquele que obedece. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Amém. Gênesis, capítulo 22. Agradeço ao pastor Otávio pelo convite. Deus continua abençoando sua vida, sua família. Nós estamos passando por um momento difícil, né? Quem sabe, sabe o que estamos passando. Amém, irmãos? Que diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pega agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a cidade, até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrarei, queima o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fique aqui com o jumento, e eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e o fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas aonde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar o carneirinho para o sacrifício, meu filho. Continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado a Abraão, fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então
Em seguida, pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino, e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu o carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome: O Senhor Deus dará o que for preciso. Amém, irmãos? A minha tradução é diferente de algumas bíblias, mas os irmãos entendem o que Deus ele quer dizer para nós nesta noite. Irmão, embora o texto que acabamos de ler, a Bíblia vai nos dizer que Deus ele prova Abraão. Abraão é o seu único filho que ele tem, chama Isaque, o filho da promessa. Porém, Abraão tem um outro filho, mas foi o filho do adultério que Sara, sua esposa, obrigou ele a ter com a sua empregada. Mas a Bíblia vai nos dizer que aparece um anjo dizendo para Abraão que Sara ia ter um filho. Porém, Sara, ela dá risada, não acredita naquilo. Mas quando Deus ele fala algo na minha vida e na tua vida, eu quero abrir esse parente, que quando ele faz uma promessa, a promessa acontece. Pode ser o tempo que for, pode durar o tempo que for, mas a promessa que Deus ele faz, ele cumpre na minha vida e na tua vida. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Abraão, Deus ele põe à prova Abraão. Abraão, pela madrugada, Deus fala com Abraão: Abraão, olha, pega o seu único filho, o filho da promessa, e leva até a cidade, aonde eu mostrarei para você, aonde vai apresentar o sacrifício. Porém, segundo os historiadores, a cidade de Moriá é uma cidade montanhosa. E não é qualquer montanha que há presença de Deus. Não é qualquer montanha que eu vou chegar, ou você vai chegar e apresentar sacrifício. A montanha que Deus ia mostrar para Abraão é especialmente preparada para o sacrifício. Porém, Abraão acorda pela madrugada, chama Isaque e alguns empregados, prepara o jumento, pega a lenha, pega o cutelo, em outra Bíblia, pega o fogo, chama os empregados e começa a viagem. Começa a caminhada do sacrifício. Entenda bem aqui nesta noite, que quando Deus faz uma promessa para a minha vida e para a sua vida, começa a caminhada do sacrifício. Começa a caminhada onde você passa pela prova. Antes do milagre acontecer na minha vida e na tua vida, começa a caminhada do sacrifício. É na onde Deus ele quer provar você, se verdadeiramente você adora Ele, verdadeiramente você está buscando a Ele. Porque a promessa que Deus vai fazer aqui nesta noite pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ela vai se cumprir na tua vida. Eu não sei o que é que você está pedindo, mas o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui nesta noite que pode durar anos, mas a promessa que eu estou fazendo aqui neste lugar nesta noite vai ser realizada na tua vida. Porém, o texto vai nos dizer que chega no 3º dia. Já de longe, Abraão vê a montanha que será apresentada o sacrifício.
Não é todo monte que você sobe para orar que está a presença de Deus. Não é todo lugar que você entra que tem a presença de Deus. Primeiramente você tem que ouvir a voz do Espírito Santo dizer: ei, neste lugar você pode entrar, que a minha presença está aí neste lugar. É nesta montanha você pode subir, porque a minha presença está nesta montanha. É assim que é a obediência a Deus. A primeira lição que eu aprendo, irmãos, é que se Abraão tivesse falado para Sara: Sara, olha, Deus ele pediu o nosso filho, o único filho, como sacrifício. Se Abraão tivesse falado para Sara, Sara ia dizer: você está ficando doido? O nosso único filho, filho da promessa, o filho que nem eu acreditei, você vai apresentar como sacrifício? E a segunda pergunta é nesta noite: o único filho da promessa que Deus ele te deu, tu tem coragem de apresentar como sacrifício, como obediência a Deus? Já foi falado aqui sobre sacrifício. Aí Abraão, ele obedece a voz do Senhor. Chega na montanha e ele fala assim para os empregados: olha, vocês ficam aqui mais o jumento, que eu mais o menino vamos ali apresentar adoração a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você veio aqui nesta noite, não foi por causa do presbítero Otávio, não foi por causa do evangelista, não é por causa do pastor Walt, não. Você veio aqui apresentar adoração a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: se você saiu da tua casa nesta noite para vir apresentar sacrifício, adoração a Deus, Ele está de ouvido aberto para ouvir a sua adoração aqui neste lugar nesta noite. Então não perde tempo, não perde tempo, que hoje pode ser o último culto, mas é o último culto que você está apresentando adoração a Deus. A Bíblia nos diz que ele sobe, começa a caminhada até o lugar aonde ele vai preparar o altar para apresentar o holocausto. A Bíblia nos diz que chega no lugar, Abraão prepara o altar primeiro. Amante, o que me dará saio. Ele prepara o altar. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Primeiramente, antes de apresentar o sacrifício, prepara o seu altar primeiro. Porque amante, o que me dará saio. Para apresentar o sacrifício, eu tenho que preparar o meu altar para apresentar o sacrifício a Deus. Ele prepara, eu fico imaginando Abraão preparando o altar. Eu fico imaginando neste momento Abraão colocando a lenha. Eu fico imaginando neste momento Abraão pegando o seu único filho, filho da promessa. Eu fico imaginando Abraão adorando a Deus. Eu vou apresentar o sacrifício, eu vou apresentar o meu único filho, o filho da promessa, mas com o coração preparado. Sabe por quê? Ele sabia, porque quem é adorador de verdade e quem é obediente à voz do Senhor, não adianta qual o sacrifício você vai apresentar, ele é obediente. Aí ele pega, amarra Isaac e coloca sobre o altar. A Bíblia vai nos dizer que ele pega a faca ou o cutelo e levanta a sua mão para matar o seu único filho. Ao sinal da obediência, o anjo brada lá do céu e diz assim: Abraão, Abraão, não faça
mal ao menino, porque agora eu sei, o céu sabe, que você é obediente à voz do Criador. Agora o céu sabe que você é obediente à voz do Senhor dos Exércitos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você é obediente à voz do Senhor quando Ele pede um sacrifício e você apresenta seu sacrifício sem reclamar? Jesus está na casa. Jesus está na casa. E Ele está ouvindo a voz de quem é obediente nesta noite. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer: ei, seja obediente à minha voz. Apresenta o sacrifício, porque eu estou pronto para receber aquilo que você me apresentar na obediência. Ei, Paulo diz assim: apresenta seu corpo como sacrifício vivo. Ei, o Senhor não está pedindo aqui para você matar ninguém. O Senhor está pedindo aqui nesta noite é para que eu e você apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, e em adoração a Ele, e em obediência, dizer assim: Senhor, eu vou neste culto hoje, mas é para obedecer a tua voz. Eu vou neste culto hoje, mas é para te adorar nesta noite. Eu vim aqui para te dizer: Abraão apresentou o seu único filho e colocou naquele lugar. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão ele ouve do céu o anjo dizendo: não faça nada de mal ao menino, ele abaixa a sua mão. E quando ele abaixa a sua mão, ele olha para trás e vê o cordeiro amarrado atrás da moita. Sabe por quê? Quando ele subiu não tinha nada, mas quando ele vê a obediência, quando o céu viu que ele tem o coração obediente a Deus, o cordeiro estava amarrado lá. Não me pergunta como foi, mas estava lá amarrado. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta noite? Eu envio a providência para a tua casa, eu envio a providência para a tua família no meio dessa pandemia. Eu sustento a minha igreja que ouve a minha voz. No meio dessa pandemia, dessa situação toda, Deus ele está provando o crente nessa situação. No meio dessa situação que está acontecendo no Brasil e no mundo, Deus ele quer saber quem é obediente à voz dele. Deixa eu te dar uma resposta do céu para a tua vida nesta noite. Deus nesta noite ouviu o coração de pessoas que entrou nesta porta dizendo assim: Senhor, eu já não aguento mais essa situação, eu acho que eu vou parar. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite: não para, continue que nesta prova tu vai me adorar, e nesta prova, nessa situação, estou eu abrindo a porta para a tua casa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. No meio dessa situação toda, eu fiz 13 anos nesta empresa, dia 15 agora. Fiz 13 anos. Vai fazer 3 meses que a firma fechou um convênio. E vai fazer um mês agora que ela fechou outro convênio odontológico. No meio dessa situação toda, no meio desta crise, Deus ele honra
Se a promessa que Deus fez para Abraão, e assim Deus está fazendo a promessa para os seus descendentes, porque somos descendentes de Abraão. Se era para você levantar a sua mão e começar a dar glória. Sabe por que eu estou na autoridade do céu aqui para te dizer que nessa situação que você está passando, o Senhor dos Exércitos está preparando uma mesa para tu sentar você e tua família. E tem mais ainda, essa mesa está recheada para você dar, emprestar, e não é para vender. Abraão vê o cordeiro e apresenta o cordeiro como sacrifício. O céu recebe o sacrifício de Abraão, e Abraão desce adorando a Deus. E a sua descendência é toda abençoada. Sabe o que é isso, irmãos? Obediência. É muito fácil nós falarmos assim: Senhor, eu obedeço. Mas quando o Senhor pede algo para nós, endurecemos o coração. Será que você tem coragem nesta noite de apresentar o seu único filho, o filho da promessa, como sacrifício? Você tem coragem que nesta noite o Senhor fala assim: apresenta como sacrifício o seu emprego? Você tem coragem de apresentar o seu sacrifício, o seu emprego como sacrifício? Tem coragem de Deus falar assim: ei, sai desta porta, entregue, fecha, pede conta. Tem coragem para ver o sobrenatural de Deus? Tem coragem de abrir mão de 13 anos de empresa e viver o sobrenatural de Deus? É sobrenatural o que Deus está dizendo aqui. É nós vivemos o sobrenatural de Deus. O pastor me falou algo aqui no meio do caminho. Desde março, né, pastor? Trabalhando em casa e vivendo o sobrenatural de Deus. E nessa situação, estou eu enviando a providência para a tua casa, porque Deus, Ele faz o impossível na minha e na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Por esses dias terminamos a campanha de 3 meses, a Arca da Aliança. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu trago a presença de Deus aqui para este lugar, para te dizer uma coisa, que a presença de Deus está na casa, e na onde a presença de Deus está, eu vou abençoar durante 3 meses aquele que me adora verdadeiramente. Já que Jesus me levou para lá, eu vou lá. Ao sinal da obediência. A Bíblia vai nos dizer que Davi, ele fica sabendo sobre a arca, e ele vai atrás da arca. Primeiramente, ele prepara carros, carroça, para ir buscar a arca. A Bíblia vai nos dizer que Davi, ele chega, traz a arca, mas no meio do caminho os bois tropeçam e a arca quase cai. A Bíblia vai nos dizer que Aiô e Pérez coloca a mão sobre a arca, eles morrem fumegados, porque na presença de Deus ninguém toca de qualquer jeito.
A Bíblia vai nos dizer que no meio do caminho Davi fica irado, porque ele não aguentou ver aquela situação. E eu fico imaginando Davi passando pela cidade e ver uma casinha lá no interior, escondida. Aí Davi chega, bate palma e pergunta: será que eu posso deixar essa arca aqui? A Bíblia vai nos dizer que esta casa é de um homem chamado Obed-edom. A Bíblia vai nos dizer que Davi deixa a arca na casa de Obed-edom. E a Bíblia também vai nos dizer que Davi vai para a cidade de Jerusalém. Mas no meio dessa trajetória toda, a Bíblia vai me dizer, e também vai dizer para você, que durante 3 meses, os 3 meses que a arca estava na casa de Obed-edom, Deus abençoou a vida de Obed-edom em tudo, na tua casa, na tua família. A sua esposa, eu fico imaginando, se ela era estéril, ela teve filho. E deixa eu te dizer uma coisa, eu trago nesta noite a presença de Deus para este lugar, para te dizer, se você continuar adorando a Ele, obedecendo a voz dEle, cuidando da presença dEle, porque Obed-edom não deixou nada, tirar ele e cuidar da presença de Deus. Quando a arca chega na tua casa, eu fico imaginando Obed-edom cuidando da arca, tomando cuidado da arca. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou vendo crente aqui neste lugar se preocupando com a minha presença. Enquanto você se preocupa com a minha presença, eu cuido da tua casa. Já vou terminar, irmãos. Aí Davi fica sabendo. Ele prepara os levitas para ir buscar a arca. Entenda bem. Ele prepara os levitas. E dessa vez ele vai pedir, ele vai orar e vai pedir direção a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Não faça nada sem pedir direção a mim. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Não faça nada sem me consultar primeiro. Sabe o que Deus está dizendo? Antes de você tomar qualquer decisão, coloca o seu joelho no chão, coloca o seu rosto no pó e fala: Senhor, eu vou tomar essa decisão. O Senhor está no meio. Se o Senhor não estiver no meio, eu não vou. Mas quando Davi tomou a decisão certa, ele foi buscar a arca. E o que eu aprendo mais ainda, sabe o que? Que quando ele tira a arca da casa de Obed-edom, Obed-edom não fica em casa, ele vai junto com a presença de Deus. E no meio do caminho, a cada 7 passos que os levitas davam com a arca, Davi apresentava um sacrifício com o sacerdote. Enquanto eles apresentavam sacrifício, Davi ia louvando e engrandecendo o nome do Senhor dos Exércitos. É isso que Jeová está dizendo aqui nesta noite. Não para de me adorar na prova. Se você está na prova no deserto, continue me adorando. Vou terminar, irmãos. O segredo da obediência. O segredo é de obedecer a voz do Senhor. Quando o Senhor fala: filho, não vai, você não vai. Quando o Senhor fala assim, marcha, é para marchar. E o que Deus está dizendo aqui é nesta noite: nesta peleja não terei que pelejar, porque nesta peleja eu pelejo por vós, e meu nome será exaltado aqui neste lugar. O segredo é obedecer. E quem obedece, irmão, tem vitória. Tem vitória. Entenda bem, que no meio dessa situação, a igreja não está passando 1/3 do que há de vir a igreja passar. Mas nessa situação, Deus está dizendo que os obedientes
aquele que ouvir a minha voz, aquele que me obedecer, eu vou honrar no meio dessa situação. Irmãos, se você soubesse a situação que a igreja está passando, e muitos estão dizendo ainda que não vai vir para a igreja. Muitos estão dizendo, eu vou desistir, mas o Senhor está dizendo nesta noite, não desista, porque eu estou preparando um lugar de honra para minha igreja. Eu estou preparando um lugar onde minha igreja vai me adorar. Escuta, tem um cordeiro, eu não sei para quem é, mas Deus ouviu a sua oração, Deus, Ele viu o seu sacrifício, e Deus, Ele está dizendo assim, estou eu preparando o cordeiro, e neste cordeiro, essa festa, tu vai dizer, Senhor, verdadeiramente, o Senhor preparou a providência, e tem providência do céu chegando na tua casa, nesta noite, ainda por esses dias, você vai vir aqui, e vai camante o que me dará saio, e tu vai dizer, Senhor, a providência veio, xalabante o que me dá saio, encamante o que me dá, porque Deus está vendo o seu sacrifício durante essa semana. Tu falou com Deus, Deus, eu preciso de uma providência, e Deus preparou esse dia para te dizer, estou eu enviando o cordeiro para a tua casa. Deus proverá para si o cordeiro. Primeira lição, irmãos, obediência. Segunda lição, não é qualquer montanha, não é qualquer monte que está a presença de Deus. Terceira lição, adoração. Primeiro, obediência. Segundo, presença. Terceiro, adoração. Não faça nada sem a presença de Deus. Não queira fazer nada sem a presença de Deus. Eu tenho recebido alguns convites para pregar, mas não é todos que eu vou. Sabe por quê? Tem que buscar a direção de Deus. Ah, mas é a igreja. Sim, irmãos. Mas será que a presença de Deus está na casa ainda? Fez 20 dias. Num sábado eu fui fazer uma visita. E eu estava na casa de um irmão ali no Jardim Represa. E a esposa dele recebeu um áudio de uma mãe, que ela cuida de uma menina, de 2 anos, e ela falava assim, eu tive um sonho, e nesse sonho, eu vi uma boneca, e o nome da minha filha, amarrada na perna de uma dessa boneca. E rapidamente eu falei assim, não, pode deixar, a gente vai aí orar pela sua filha. Se fosse outro, ia dizer, não, nós vamos orar daqui. Aí ela falou assim, não, rápido, daqui a pouco a gente está aí. Aí chegamos na casa dessa irmã. Aí eu olhei assim para a menina estava com a feição triste. Aí pedi para ela colocar a menina em cima da mesa, pedi para colocar um louvor, o escudo da Voz da Verdade.
E ali os irmãos começaram a cantar e eu peguei o azeite, coloquei nas minhas mãos e comecei a orar nas pernas daquela menina. E uma das pernas daquela menina começou os ossos a estragar. Eu peguei a menina, coloquei no chão e fui andando no começo com ela. O irmão que estava comigo levou ela para o quintal e foi andar com ela. Sexta-feira passada me mandaram o vídeo da menina andando. Sabe por quê? A mãe pensava que a menina nunca ia andar. As meninas que nasceram, as crianças que nasceram no mesmo dia dela, estava todo mundo andando. Mas a mãe perguntava, por que a minha filha não está andando? E quando ela teve o sonho, ela contou. E quando você toma a decisão na autoridade de Deus, Deus ele opera o milagre e a menina está andando. Sabe por quê? Quando você ouve a voz do Espírito Santo, sabe o que Deus está dizendo para pessoas aqui? Ei, quando chegar em você, dizendo assim, está acontecendo isso, sabe o que Deus está dizendo? Vai lá, ora, porque o milagre eu quero fazer na vida dela. No mesmo dia, saímos de lá, fomos fazer uma outra visita. Um pastor amigo meu, com câncer. Deus já tinha falado que ia levar ele. E a mãe orava para que Deus viesse curar ele. Ele já estava sofrendo. Aí eu falei, não acredito. Se Deus já falou, mas a mãe está fazendo oração contrária. Mas o negócio não era com o filho, era com a mãe. Aí Deus me trouxe uma lembrança. E eu comecei a falar com ela, ela começou a chorar. E aí eu vi que o coração dela começou a se quebrantar. Aí o Senhor falou assim, vou eu levar, porque se ficar aqui, ele vai sofrer. Quando foi quarta-feira, Deus levou. Então, irmãos, entenda isso. Ouve a voz do Espírito Santo quando falar contigo. Tem situações que Deus ele fala que vai fazer e às vezes não acreditamos. Estamos no ano de milagre. E o milagre tanto pode ser material como espiritual na minha e na tua vida. E o que Deus está dizendo para você que está aqui e que está na tua casa nesta noite, ele ainda realiza milagre. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando, se é na tua vida material, sentimental ou financeira, mas Deus está dizendo aqui nesta noite, sobre este altar, que a providência, o milagre está acontecendo na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nesta noite? Creia que o milagre e a providência está batendo na tua porta nesta noite, e meu nome vai ser exaltado na tua vida. Encerra aqui, irmãos. Eu creio que aqui tem crente obediente. Eu creio nisso. E eu falei lá no industrial. Irmãos, vocês têm que crer o que é ministrado daqui para a tua vida. E o que Deus está dizendo aqui neste altar, eu quero entregar aqui. Creia naquilo que está sendo ministrado na tua vida. Creia naquilo que está sendo ministrado na tua vida nesta noite. Sabe por quê? A promessa que Deus ele faz, ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não brinca com ninguém, ele não é menino para brincar com o seu coração, com o seu sentimento. Se ele fez uma promessa, durou 5 anos para eu ser promovido, durou mais 5 anos para as promessas estar acontecendo na minha vida.
vida. E eu estou crendo que ainda a promessa há de se cumprir na minha vida. Então descanse no Senhor. E o nome dele será exaltado. Igreja, coloque de pé. Quero entregar aqui. Eu quero dizer para os irmãos. Continue orando para o evangelista. Deus, ele tem feito coisas. Que eu falo lá na igreja, irmãos, eu vejo coisas, eu estou passando por situações que se eu falar para vocês, vocês vão dizer assim, como você está de pé ainda? Porque você não desistiu ainda? Porque eu creio na promessa que Deus fez na minha vida. Então creia na promessa que Deus fez na tua vida. Tem um hino que fala sobre murmuração. Sabe por que muitas das vezes tem pessoas que não recebeu ainda a promessa? Está 20 anos na igreja, mas não recebeu a promessa porque murmura. Eu não queria falar isso agora. E Deus, ele falou assim, quando o meu povo parar de murmurar e me adorar, eu vou abrir a janela do céu para a minha igreja. Sabe o que Deus está dizendo para o avivamento bíblico? Quero dar para a minha igreja templos próprios. O que Deus ele quer dar é templo próprio para o avivamento bíblico. O pastor entendeu? É o que Deus ele quer fazer. É tirar o avivamento do aluguel. É ter templos próprios. É templos próprios. E a minha igreja vai exaltar o meu nome. E as palmas louvam o Senhor Jesus.